Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa disciplina, da nossa série de vídeos aqui do grego intermediário, aqui da escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas, tratando especificamente, do artigo, o artigo como um substantivador em relação a certas partes do discurso. E agora vamos falar do artigo como substantivador de outros elementos das frases. Vamos começar aqui, neste caso, com o texto de Marcos 9:23. Aqui nós temos o seguinte, vamos primeiro à nossa tradução. Nós temos rodé. Lembra que eu falei sobre o dé como um marcador do discurso, como um marcador do fluxo da argumentação e não necessariamente traduzido aí como um mas. Então, nós temos Jesus, nós temos Jesus. Então, Jesus, ho-eipen, certo? Literalmente, ho-eipen, como quem diz aqui, ao que disse ou ao que respondeu. No caso, como foi aí traduzido, ao que lhe respondeu ou ao que lhe disse, como foi aí traduzido. E aí nós temos aqui o ponto alto, com a ideia dos dois pontos. Já falamos sobre pontuação, não precisamos retomar esse assunto. Então, ao que lhe respondeu Jesus. E aí nós temos o seguinte. Nós temos to, nós temos ei e temos dinei. Vamos entender essa construção aqui, certo? Em primeiro lugar, nós temos aqui um artigo, certo? Temos aqui um artigo, especificamente um artigo neutro, certo? Bom, o que esse artigo neutro nos está dizendo? Primeiro, para a gente entender esse artigo, a gente precisa entender o que vem mais adiante dele. E o que vem mais adiante dele é exatamente o ei, que é a nossa condicional aqui, ó, se, certo? Se, ei, e aí nós temos dinei, se podes. Esse dinei, ele é exatamente, deixa eu abrir o texto aqui, Marcos 9:23. Marcos 9:23. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Então, neste caso, nós temos dinei, é o verbo dinamai, certo? Aqui nós temos o verbo dinamai. E o verbo dinamai, neste caso, ele está aí no indicativo presente médio, certo? Então, se podes, o se podes. Literalmente é isso que ele está dizendo, mas como você pode ver, inclusive ele foi traduzido exatamente assim, certo? Ele foi traduzido exatamente assim, se podes. Só que nós não temos simplesmente só se podes aí. Nós temos o nosso artigo. Qual é a tradução desse artigo? Esse artigo ele faz sentido a tradução dele, dentro dessa análise? Bom, a gente vai seguir adiante e depois a gente volta para o artigo. Mas lembre-se, não foi traduzido, mas o artigo está aqui. A gente não pode esquecer dele, certo? Muito bem. Deixe-me... o que a gente o que a gente tem aqui é basicamente o seguinte, olha. Nós temos panta, tudo. Novamente nós temos o dinatá, certo? Interessantemente, estava olhando aqui, esse dinatá, como você pode notar aqui, ele é um adjetivo, Basicamente, um adjetivo e a sua forma masculina é dinatos.
Não precisa de muito para descobrir que dinatar está ligado à ideia de dine. Inclusive, eles têm a mesma raiz, né? De dinamis, que é poder. E no caso aí, dinatos, ou dinatar, como está dizendo, ele está dizendo todas as coisas. Panta está no neutro plural, lembre-se disso. E quando nós temos o neutro plural, tem a ideia, traz-se essa ideia de todas as coisas, certo? De todas as coisas. O neutro traz essa ideia de coisa se ele está sozinho. Então, panta, dinatar, todas as coisas são possíveis. Panta, dinatar, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. No caso, foi traduzido como tudo é possível, que é basicamente a mesma coisa, mas, como eu já tenho falado, o grego nos dá a possibilidade de entender os caminhos da tradução, né? O porquê de as traduções serem o que elas são, o porquê de elas terem escolhido certas palavras para indicar para indicar algumas palavras gregas. Então, tudo é possível, e aí nós temos to pistelonti. To pistelonti. Perceba que aqui você também tem um artigo, certo? É interessante notar também o fato de que esse pistelonti, ele também é um verbo ligado a um particípio, certo? E o verbo pistelonti, ele é o verbo pistel no particípio presente, exatamente, certo? Então, aqui nós temos um artigo. Nós temos um artigo mais um verbo. Ok? Nós temos um artigo mais um verbo. E esse artigo mais esse verbo é exatamente a ideia de se pisteo é eu creio, e nós temos um artigo ligado a esse verbo no particípio, no caso o artigo mais o verbo no particípio. Então a ideia que nos apresenta aí é exatamente aquele que crê. Certo? Artigo mais verbo no particípio, quando é um artigo com o particípio com essa ideia, a gente tem essa construção, aquele que, certo? Aquele que. Então, tudo é possível, todas as coisas são possíveis, aquele que, para aquele que. Só que o que acontece é que nós temos um dativo, certo? Nós temos aqui um dativo. E esse dativo, como traz a ideia aí de um objeto indireto, nós poderíamos então traduzi-lo como para aquele que crê. Ou então simplesmente acrescentar um artigo grave, né? Fazer aí uma crase aquele que crê, no caso o aquele com acento grave. De qualquer forma, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Artigo mais verbo no particípio, o artigo funcionando aí como um substantivador também. Agora nós voltamos, já que agora entendemos, né, o que respondeu, tudo é possível, tu pisteunt, aquele que crê, nós chegamos aqui novamente ao to. Esse nosso to, como você pode ver aqui, ele fica um pouco perdido aí na frase, porque nós esperamos que literalmente ele viesse a trazer, por exemplo, uma ideia de o se podes. O se podes. Mas fica realmente um tanto estranho essa tradução. Estranha essa tradução porque o se podes não faz o menor sentido. Então, só que você tem aí um artigo ligado ao que a gente tem aqui exatamente, orações, afirmações e citações. Nesse caso, deve ser alguma oração, alguma afirmação, alguma citação a qual Jesus Cristo está se referindo, para que faça sentido essa expressão eidine. E o que é que a gente vai ver aqui? Bom, o que a gente pode perceber, e isso é o Daniel Wallace que nos traz,
é que o artigo singular neutro é algumas vezes usado antes de uma afirmação, de uma sentença ou de uma oração. Então, o artigo singular neutro às vezes é utilizado antes de uma afirmação, sentença ou oração. Para algumas orações, o artigo precisa ser traduzido de várias formas. Somente o contexto vai ajudar. Então, se o artigo ele acaba tomando, né, o artigo ele acaba tomando essa forma um pouco diferente, como a gente pode notar aí, então, basicamente, o que a gente pode perceber é que o artigo, o contexto vai nos ajudar com relação à tradução. Mas o ponto é que, para afirmações diretas e citações, é normalmente melhor acrescentar a declaração depois do artigo seguido por aspas. Então, como assim, né? A declaração se podes, se a gente pudesse aqui, ó, esse to, porque esse eidine, ele é uma referência a algo que foi dito antes, esse eidine. E para que a gente possa entender esse eidine, a gente, se ele é algo anafórico, ou seja, se ele afirma algo que foi dito anteriormente, a gente precisa ver o que foi que ele disse anteriormente. E nesse caso, nós temos o texto aqui de Marcos 9, 22, que é o contexto imediato, certo? E nesse contexto imediato nós temos cai, como foi traduzido aqui, e, certo? Cai. E aí a gente tem pólicas, ou pólaquis. Esse pólaquis é um advérbio, bom lembrar, é um advérbio. E lembra dele, por exemplo, no grego, quando a gente tem essa expressão, né, esse poli ou pólaquis, poli, tudo isso tem a ver com muitos, como a gente tem também em português, né? Polissílabo. Polissílabo é algo que tem mais de uma sílaba, né? Polissílaba é uma palavra que tem mais de uma sílaba. Nós temos qualquer coisa com ideia de poli tem a ideia de muitos, né? Então, pólaquis, no caso, é um advérbio de frequência, no caso, e muitas vezes, cai pólaquis. Então, cai polaquis, melhor dizendo, cai eis, no caso aqui, pir auton ebalen. A gente precisa entender isso porque a frase está um pouco truncada, né? Mas no caso, esse ebalen tem a ideia de tem lançado, certo? Tem lançado. Então, e muitas vezes tem lançado o, lembra que quem tem lançado algo ou alguém, nesse caso, aqui nós temos o o como objeto direto. Você pode notá-lo aqui como um pronome, exatamente o pronome um pronome oblíquo, e nesse caso aqui como referente a autônomo. O tem lançado, e aí nós temos eis. É interessante porque a frase vem voltando, né? Ela está colocada de uma forma inversa, digamos assim, do grego para o português. Então, ebalen tem lançado, o tem lançado, e aí nós temos expir tem lançado no pir fogo. Então ele o tem lançado no fogo. Expir, pir, você vai lembrar de pirotecnia, por exemplo, né? Tem a ver com a ideia de fogos, né? Pirotécnico tem a ver com a ideia de fogos. Então a pira olímpica, novamente, né? Tudo isso tem a ver com a ideia de fogo. Então, a partir daí você entende melhor essa frase, essa palavra. Então, o tem lançado, expir, no fogo, cai e eis-ridata, e na água. Tem lançado no fogo, cai eis-ridata, e na água. Rina, para,
Lembra do rina com a ideia de finalidade, para que, a fim de que. Então, rina para, apolesse auton, para o matar. Apolesse, lembra do verbo aqui, no caso apolesse, ele é o verbo apólime, que é exatamente de onde vem a palavra Apolion, por exemplo, né? Então, apólime, 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 ele é um verbo, o verbo apólime, ele é o verbo que significa eu destruo, eu mato, né? Eu levo à ruína. Então, são palavras que traduzem, então, o verbo apólime. Então, a fim de... Aí nós temos, inclusive, a fim de ligado aqui ao infinitivo, apolesse. Esse iota aqui embaixo, ele traz essa ideia aqui do infinitivo, certo? Para o matar, ou matá-lo. Nós temos aqui auton, então, para o matar, ou para matá-lo. E aí, o que nós temos logo adiante é que é interessante, porque a gente tem al, mas. E o que o filho, né? Na verdade, o pai é que está falando com relação ao filho, né? Então ele diz se, ei, olha aqui, ó, ei, se, ti, dinei, eis, ei, ti, dinei. Ti é uma partícula indefinida, né? Então traz a ideia de alguma coisa. Então, se alguma coisa dinei, se alguma coisa podes, certo? Dinei também ele está aí na sua forma, o que é interessante também, porque esse dinei também é o verbo dinamai, também está na sua forma da segunda pessoa. Então, se alguma coisa podes, certo? Se alguma coisa podes, aí ele diz boethesan, boethesan. Mas eu quero que você lembre que antes nós tínhamos aqui, ó, to e dinei. Então, na verdade, foi isso que foi dito anteriormente. Se podes alguma coisa, eiti dinei, foi o que foi dito para Jesus. Esse homem falou isso para Jesus. Se tu podes alguma coisa, eiti dinei, certo? Eiti dinei, se tu podes alguma coisa. Boethesan tem compaixão. Achei interessante também esse verbo aqui, ó, boethesan, que não é um verbo também muito comum. Nós temos outro verbo para ter compaixão. No caso aqui, ele muitas vezes é traduzido como vem nos ajudar, né? Vem ajudar-nos. Nós temos aqui simplesmente aparecendo também 8 vezes, não é um verbo tão comum. 8 vezes no Novo Testamento. Nós temos aqui, por exemplo, em Mateus 15. Ele, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, boethei. Então, e socorre, me ajude, certo? Então, o verbo é boetheo. Esse verbo aqui é o verbo boetheo. Então, como eu falei, ele vai aparecer aí 8 vezes no Novo Testamento. Mateus 15, socorre-me. Nós temos, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, é o texto de Mateus 9, 22, o que nós temos olhado. Mateus 9, 24, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me, boethei, mu te apistia, ajuda-me na minha falta de fé. Ainda no mesmo contexto, no caso lá em Atos 16, 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo:
passa a Macedônia e ajuda-nos. Boethessan Hemin. Ajuda-nos. Gritando, no caso aqui é Atos 21, 28. Gritando, israelitas, socorro. Este é o homem que por toda parte ensina a todos serem contra o povo. Então esse ajuda também tem a ver com a ideia de Boethessan. No caso, teríamos outros textos, mas nós podemos parar por aqui. Então, tem compaixão de nós. Ajuda-nos, Remin, ajuda-nos, tem compaixão de nós. E aí nós temos splarnirseis. Splarnirseis é também o verbo para ter compaixão. Na verdade, o Boethessan é o ajuda-nos e o splarnirseis é exatamente o verbo para ter compaixão, que também ele não é tão comum. Ele já, no caso, vai aparecer 12 vezes. Certo? No Novo Testamento também não é tão comum, mas aparece algumas vezes. Todas as vezes no Evangelho, a maior parte delas, 9 vezes em aliás, não, pensei que eram todos eles uma boa parte deles em Marcos, mas temos em todos os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a ideia somente aí, nenhuma das cartas ou Apocalipse, esse verbo é utilizado. O verbo é o verbo splarnizomai. E nesse caso, tem compaixão de nós. Ele é utilizado, por exemplo, em Lucas 15, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Inclusive o texto aí com relação à parábola do filho pródigo, né? Nós temos aí exatamente esse verbo, algo interessante de se notar. Muito bem, agora vamos voltando aqui para o texto de Marcos 9, 23. 9, 23. Roda Jesus eipen auton, ao que lhe respondeu Jesus, to dinei, to eidinei, se tu podes. No caso aqui, se podes, panta dinatá, tudo é possível, topisteuonte, ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O que acontece? Aqui no versículo 22, um homem cujo filho era possuído por um demônio chamou a Jesus. E ele disse, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Que é o que a gente viu agora há pouco, né? Eitidine, se tu podes alguma coisa, boethesson remin, ajuda-nos. No caso, a resposta de Jesus, como a gente pode ver, toma as exatas palavras do pedido do homem. O artigo, então, ele funciona anaforicamente. O que é anaforicamente? É aquilo que foi dito anteriormente, dito acima, né? Então, anaforicamente foi apresentada a ideia de que esse homem falou, se tu podes. Jesus simplesmente pegou essa frase e parafraseou, né? Aliás, e mencionou a frase do homem com relação ao se tu podes. Então ele pegou as palavras do homem. A partir das palavras do homem foi que ele argumentou. Então uma paráfrase seria exatamente: você disse se tu podes. Deixe-me lhe dizer, tudo é possível ao que crê. Ou algo, por exemplo, com relação ao tu podes alguma coisa, com relação ao o tu podes. Quase como se ele dissesse, você lembra que você disse essas palavras aqui? Então, essa expressão, a ideia de falar o tu podes, com relação a esse o tu podes, eu vou lhe dizer agora, tudo é possível ao que crê. Então,
a individualização, a conceitualização, nesse caso não foi de um substantivo, não foi de um verbo, foi de uma expressão. O tu podes, com relação ao tu podes. Esse tu podes aí que você falou, pois é, tudo é possível ao que crê. Então Jesus individualizou, né? Esse tu podes dele a partir desse artigo, como a gente pode notar, ok? Então é isto, espero que tenha ficado claro e seguiremos adiante na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Valeu!